Só põe na próxima caixa. Vocês me ouvem agora? Assim que vocês confirmarem, a gente começa. O som hoje não está digital, porque o cabo USB está longe da câmera e a câmera está posicionada para a grande final do Snooker X. E como tudo é complicado, é impossível ter um cabo USB com mais de 10 metros, e mesmo que tivesse, ia perder qualidade, que é o limite máximo, né? Estão ouvindo bem então? Daniela, José Cardoso, Felipe, Maria, Henrique, Rosélia e Érica, Antônio, Felipe. Bom, boa noite a vocês. Nós estamos começando o programa Lux e Alex hoje com Elvi, João e Camila na bancada, que parece um programa esportivo do meio-dia, mas na verdade é a mesa de snooker, que é uma cabala. Que tal o novo cenário? Agora os crentes vão satanizar de outro jeito. Se eu sair daquele cenário lá para esse daqui, agora esse aqui é outro problema. Exceto os protestantes tradicionais mais antigos, que até dentro das igrejas já tem uma piscina, né? Não tem? Tem um dominó, tem um... fala aí. Um bilhar, um futebol de salão. Não tem? As batistas, presbiterianas um pouquinho mais evoluídas. Mas os pentecostais e neopentecostais já vão nos julgar aqui. Apesar que o Macedo joga bola lá, bebendo uísque, né? Então tem que aqui melhora um pouco. Falei, já não está tão satanista assim. Mas está faltando uma Bíblia. Pega uma Bíblia para não dar problema. Aí vai ficar bom. Pega a sua também. Pega aí uma Bíblia. Vocês assistiram o Snooker, primeiro campeonato? Nós vamos falar um pouco de política hoje, rapidamente. E para começar suavemente, e depois com o tema prometido, o título é se Biden ganhar ou se Trump ganhar. Os dois cenários são importantes, eu vou passar umas visões aqui, ó. Ih, a pirâmide veio junto, vai dar problema. Sabe que tem que ter a pirâmide? Para começar suavemente, Camila canta Vem Grande Tribulação. Você conhece essa música? Só Consciência X mesmo para ter a coragem de chamar Grande Tribulação. Chamar Grande Tribulação. Tem que chamar arrebatamento, chamar rapto secreto, volta de Jesus, proteção, chamar o Espírito Santo, chamar dor, sofrimento, mal. Quem aí está ansioso para ser mártir? Camila! Vem Aqui, pode ir por aqui, ó. grande Só aqui. tribulação, vem grande tribulação, vem grande tribulação, vem grande tribulação. É impossível, Senhor, unir a tua igreja através dos dons, através dos dons. Mas se o Senhor voltar a interferir, vindo a destruição, vindo a destruição. Mas se o Senhor voltar nesse lugar, o homem entenderá, o homem entenderá. Vem, grande
tribulação vem, grande tribulação vem, grande tribulação. Uma taça, duas taças, três taças, quatro taças, cinco taças, seis taças, sete taças. Um selo, dois selos, três selos, quatro selos, cinco selos, seis selos, sete selos. Uma trombeta, duas trombetas, três trombetas, quatro trombetas, cinco trombetas, seis trombetas, sete trombetas. Todo olho verá, 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 todo olho verá. Vem, grande tribulação, vem, grande tribulação, vem, grande tribulação, vem, grande tribulação. Eu falei você não, eu ajude você está leal. Eu chamo e você não vem, o jeito é chamar. Vem, grande tribulação, vem, grande tribulação, vem, grande tribulação, vem, grande tribulação, vem. Eu vou ter que falar por aqui mesmo, porque estão dizendo que o som está muito ruim, né? Está muito estourado. Nós até tentamos ligar os microfones, como vocês podem ver aqui, mas como eu falei, falta o cabo USB para deixar digital. E a gente está longe do cenário, que vocês podem ver lá, aparelhagem de som lá. Mas a gente fez aqui porque é palco da final entre Biden e Trump, que vão jogar daqui a pouco aqui. Logo mais. Biden e Trump. O assunto hoje é snooker só no final, como alegria. Mas primeiro vamos falar de tristezas e problemas. Vamos começar com uma enquete. Quem ganha? Trump ou Biden? Vai lá, quem vota Trump e quem vota Biden? Vocês confiam nas pesquisas, sim ou não? Eu queria só fazer uns comentários para vocês evoluírem em geopolítica naquilo que eu consigo ver, naquilo que eu sei. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Sabedoria é visão que eu compartilho com vocês. Conhecimento são dados, datas, números. E alguns números eu tenho na minha cabeça. Por exemplo, a Hillary ganhou do Trump com 3 milhões de votos a mais, principalmente vindos da Califórnia, o maior estado. Olha que interessante. E isso só aconteceu 5 vezes na história dos Estados Unidos. A segunda em nossos tempos atuais foi com Al Gore e Bush, onde o independente Gore do Greenpeace ganhou com milhões de votos do Bush, mas o Bush ganhou na Suprema Corte. E hoje perguntaram para o Biden como ele reage ao fato de que o Trump tem dito
que vai declarar a vitória, mesmo com empate técnico, que as pesquisas de boca de urna mostram. Boca de urna que eu digo, nós estamos na véspera, a eleição é amanhã, mas vocês sabem, 70%, melhor dizendo, os que já votaram na eleição antecipada já representa 70% daqueles que votaram em 2016. Ou seja, está sendo esperado um número recorde de eleitores dessa vez. E nesses números foi feita uma pesquisa onde eles estão tecnicamente empatados na Pensilvânia, tecnicamente empatados em Ohio, na Flórida, que é o mais importante. Então, são 5 estados chaves. Se o Biden ganhar na maioria desses, em 4 desses 5, ou o Trump, já dá para declarar vitória de fato. Mas os números não mostram isso, a não ser que haja uma grande interferência russa. O que me parece é que haverá um empate, alguma coisa assim muito, muito apertada, acirrada, e aí o Trump tem uma sacada. Ele tem dito que ele vai declarar a vitória já na noite do dia 3 de novembro, ou seja, amanhã, para poder usar isso na justiça e ganhar no tapetão no Supremo Tribunal Federal. Lembrando que ele indicou uma juíza super católica, conservadora agora nesses dias, e a maioria republicana entre os ministros do Supremo, e repetiria o ano de 2000, quando Bush ganhou na justiça e não no voto. Olha que loucura. Se isso acontecer, só que aí perguntaram para o Biden o que ele acha disso, e ele disse que o Trump não vai roubar esta eleição. Mas eu não vim aqui dar notícia daquelas que vocês já podem ler. O objetivo do programa Lux Me Alex é falar aquilo que vocês não conseguem ler em lugar nenhuma fonte da imprensa. Vamos lá. O que eu tenho a dizer? Elmi e João, fiquem à vontade quando quiserem me interpelar, eu passo o microfone. Camila também. Vê só. Se Biden ganhar, eu falei um pouquinho no quinto simpósio, mas hoje eu estou registrando. Joga fora o que eu disse, procurando coerência, repito, procurando coerência, joga fora quando eu disse que o ano que vem vai ser o ano mais próspero de todos os tempos. Depois de uma grande recessão, um grande crescimento como nunca. É o que se esperava, é um entendimento coerente de um vaticínio prudente, eu diria, para o ano que vem, se Trump se reeleger. Sempre houve certeza, porque a tesoura nunca falhou nos Estados Unidos. O que é tesoura? É a troca, é a alternância de poder entre azul e vermelho, 8 anos cada um. 8 anos vermelho, 8 anos poder azul. E o Trump vinha governando bem. Inclusive nós tivemos recorde de crescimento agora, no PIB do terceiro trimestre. Então tudo vai bem, está se recuperando mesmo com o Covid-19. Eu estou vendo vocês dizerem aqui, alguns Biden, outros Trump. Muitos de vocês estão dizendo que o Trump ganha não na eleição, mas em alguma jogada sorrateira, não sei se na justiça, no colegiado, algum jeito sorrateiro, ou contestando nas urnas a questão do voto pelo correio, que hoje ele já estava dizendo que ele vai contestar essa questão de voto pelo correio. Eu não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos é tão nojento. Quem é que está nos assistindo nos Estados Unidos aí? A eleição é tão nojenta que os 50 estados, olha a loucura, possuem autonomia para colocar mais postos de votação ou fechar. Então, por exemplo, o Texas tem recebido muitos imigrantes e tem crescido o número de afrodescendentes ou imigrantes latinos. E com medo dessa ascensão, que vem trabalhar nas fábricas do Texas,
que eles fizeram? Fecharam postos de votação para complicar, porque como o voto não é obrigatório, porque essas pessoas não têm o estímulo, e fechando o número de postos de votação, aumentam as filas. E aumentando as filas, as pessoas não se estimulam a votar, e não votando, o partido da direita continua ganhando naquele estado, e os delegados daquele estado vão para o presidente. Olha a loucura. Então, cada estado tem independência de colocar mais postos ou fechar. Então, quer dizer, é uma baderna, parece democrático, mas cada governador faz o que quer, e nesse momento atual, não sei se vocês sabem, mas são 26 governos republicanos e 24 governos democratas. Então, o Trump ganha por 2 estados. Muito apertado, né? Vamos ver o que vai acontecer. Se o Trump ganhar, nenhuma novidade, acordo de paz, tudo, Jared Kushner, Ivanka, tudo que sempre foi, tudo continua, e aliás, Consciência X, vem GT, tudo caminhando como nós X já sabemos e acompanhamos na contagem regressiva sempre. Mas se o Biden ganhar, eu acho que essa é a discussão que a gente tem que trazer aqui, se o Biden ganhar, por quê? E o que eu disse esse final de semana é porque o Trump não quer assumir essa conta. Como ele sabe o que vai acontecer a partir do ano que vem, ou exatamente no ano que vem, que talvez seja um ano igual esse, ou pior que esse, ele não quer estar no governo nesses dias. E o objetivo é sangrar, denegrir o Partido dos Democratas, como foi com a Dilma, colocar eles lá no poder, o Biden morre, a Câmara é uma mulher assume, afrodescendente, eles são racistas, eles são misóginos, eles são machistas, o que eles fazem? Joga a culpa sempre na mulher, joga a culpa em alguém, nos democratas, nos comunistas, coloca a culpa, sataniza na China e eles se livram. Entende isso? Parece que é isso. É o que eu consigo entender. Por que eu consigo entender isso? Elmer, João, Camila, eu tenho visto o Trump fazendo uma campanha contra ele mesmo. Por exemplo, no episódio Floyd, poxa, os Estados Unidos ficou aceso, né, contra o racismo. O que um presidente faria? Até o Bolsonaro às vezes pede desculpas, como esses dias ele pediu do refrigerante cor-de-rosa no Maranhão lá, que ele fez uma piada homofóbica do restaurante Jesus, né? Refrigerante. E ele, refrigerante Jesus, e ele não foi lá e não pediu perdão, ele pediu perdão ao vivo, fez um vídeo, o Bolsonaro. Mas o Trump não, meu. O Trump me pega numa situação muito mais grave que um refrigerante, que é a morte de um negro, de um afro. Que ele, olha só, incendiou. Os Estados Unidos sempre foi dividido. Aliás, João que veio da Batista, até hoje a Batista é dividida entre a Batista do Sul, a Batista do Norte, maçonaria e não maçonaria, presbiteriana independente, presbiteriana tradicional, e negros e brancos. É até hoje a divisão. Onde é que eu quero chegar? Quero chegar que lá vai-me o Trump, em tempos de campanha, no ano de eleição, já difícil a economia por causa do Covid-19, com expectativa de vacina só daqui muito tempo, tem a mutação do vírus, 5 países da Europa estão em lockdown, ou seja, está vindo uma segunda onda mais mortal que a primeira, que vai ceifar a vida de 10, 20% dos aposentados do Brasil se chegar aqui, o negócio é terrível. Bom, aí ele vai lá e diz: eu achei maravilhoso o trabalho da polícia. Toca fogo. Meu Deus, mataram um afrodescendente, o que ele faz? Eu achei que a polícia foi muito bem. Quer dizer, o cara quer perder, não quer? Exatamente. Não tem sentido. Então, quero jogar para vocês aí, para vocês falarem aqui comigo na bancada e incendiar vocês aí, me ajudando a entender o que está acontecendo, gente. Se Biden ganhar, por quê? Uma coisa que eu sempre notei, já lembra do John McCain? Morreu meses depois de câncer, tumor. Pelo amor de Deus, gente. A gente vê quando o candidato é só um fantoche. E olhando pro Biden, eu vejo o John McCain. Ele está ali só por estar. Ele não é o candidato. Se fosse um Obama, se fosse para a própria Câmara, até entenderia. Mas o Biden, sinceramente, esses dias eu disse para vocês, ele se esqueceu em que estado que ele estava. Ele estava fazendo campanha no estado e não sabia qual era o estado. Está perdido. E outro dia ele estava dando discurso no comício e ele disse que estava concorrendo a senador. Porque ele foi senador de quase 50 anos. E ele esqueceu que ele era candidato a presidente. Quer dizer, o cara não tem condições nenhuma De ser o presidente. de ser o presidente.
Entendeu? Tá claro que é um candidato fantoche. Então, se o Trump ganhar, eu estou certo na minha análise. É um candidato fantoche, sempre foi. Nós que se preocupamos à toa. Mesmo com a mídia dizendo que é 95% de chance do Biden ganhar. E repito, as pesquisas estão mostrando que a situação do Trump em relação ao Biden é o dobro, é 2 vezes pior do que foi em 2016, quando o Trump já estava com 4% abaixo. Hoje, agora o Biden está com 8%, ou seja, o dobro. E naquela época já foi um milagre. Agora seria 2 vezes o milagre de 2016. Ou seja, é praticamente impossível, numericamente, dele ganhar. Elmer, o que tu avalia? Coisa difícil, né? Você se projeta em um candidato, de repente vem outro candidato. Você falou sobre os estados que eles fazem o que querem, os governadores, né? A democracia, eles falam que são democráticos nessa parte. Eu vou votar se eu quiser, você entendeu? Aí começa a fechar. E o próprio presidente que sai no começo querendo ser e depois já não quer ser mais, porque a bomba vai estourar e ele não quer que estoura no colo dele. Ele viu que o negócio ficou feio. Eu fico imaginando a situação do eleitor americano nessa situação. O que deve estar passando na cabeça desse povo? Projetaram uma coisa e de repente, e quem está atrás de tudo isso? E por que tudo isso? Né? Foi essa questão que você levantou, né? Eu preferia que o Trump ganhasse, na minha opinião, né? Na minha visão, naquilo que você vem falando, naquilo que você vem apregoando, naquilo que vem projetando, melhor para nós brasileiros que o Trump ganhe, no momento. É isso que eu vejo, né? Essa é a minha visão. Estou bem afastado do noticiário americano, dessas coisas, mas o que dá a entender é isso. E o resto, como fica? E os negros, onde ficam isso? Um presidente americano dizendo assim, não, a polícia está certa. Enquanto a multidão está dizendo não está certa, está errado, o que ele está fazendo? Contra ele mesmo, não é verdade? Ele está dizendo assim, ó, não quero. E o povo não está dividido. É difícil. Vamos ver o que o povo fala aqui, né? É de duas uma, ou aqueles 33% de evangélicos, mais maçom, mais judeus, é uma parcela certa de que ele se reelege, ele tem certeza disso e tem apoio da interferência russa, então por isso que ele fala o que quer, que vai ganhar mesmo, ou ele quer perder, ele quer entregar a eleição, e se ele quer entregar a eleição, só tem uma coisa que passa na minha cabeça. O Henry me mandou muitas coisas boas das suas análises geopolíticas, que eu ainda vou ter tempo, esse final de semana foi simpósio, de compilar o material e trazer para vocês essa semana também. Mas o que eu poderia dizer aqui, como o Elmo falou, tem uma coisa lógica na história. Tesoura, azul e vermelho. Se quebrar essa tesoura agora, ineditamente, contra todas as perspectivas do óbvio, a gente conhece o apocalipse quântico, né? Assim como foi, será. Quer dizer, a gente analisa assim, a coerência. Quer dizer, se quebrar agora, só tem uma resposta. É porque o que vem ano que vem, ou os próximos 2, 3, 4 anos, será realmente terrível. O acordo de paz continua normal. E aqui vem um detalhe, até o Henry me mandou lá. Os Emirados Árabes e Israel estão comprando caças e armamento tecnológico americano que só os Estados Unidos tem, vendendo armamentos exclusivos, caças exclusivos para Emirados, do acordo, e Israel. Agora, o Benny Gantz foi lá, o Benjamin Netanyahu foi lá em Washington, se não me engano, ou Nova York. Bom, enfim. E fecharam esses acordos, secretos, inclusive, disse a imprensa. O fato é, por quê? Porque estão se preparando para uma guerra com o Irã. Só tem essa explicação. Vem aí uma guerra com o Irã. Vocês estão vendo aí Erdogan, Turquia e Irã se alinhando e não podem ficar parados, porque até, eu falei para eles no café agora há pouco, até, vamos dizer, sinceramente, julho, olha só, julho,
sabe, um pouco mais de 90 dias, a Palestina estava tranquila com Emmanuel Macron, com o apoio do Papa, com o apoio da União Europeia, com o apoio da ONU. E agora a Palestina está isolada, envergonhada, destruída. Sabe, o Irã e a Turquia em queda, preocupados. Eu mostrei até que a filha do presidente do Líbano, dizendo: ô pai, fecha o acordo com Israel também. Os países estão fechando. O Trump disse esses dias que tem 10 países na lista para fechar o acordo com os Estados Unidos e com Israel. 10 países. Ou seja, são 22 da Liga Árabe. Já foi Jordânia, Egito, Emirados, Catar não, Bahrein e Sudão. Mais 10. Olha só, daqui a pouco são todos os países da Liga Árabe. Falta muito pouco para ser todos. E o próximo vai ser o mais difícil. Esse pode dar uma guerra. Arábia Saudita, por conta da disputa do ouro negro ali, do petróleo no Golfo Pérsico com o Irã. O dia que a Arábia Saudita fechar um acordo de paz, olha, eu acho que nesse dia, nessa semana, começa um problema. Se não tiver um atentado, está lá a questão dos atentados com o Emmanuel Macron enfraquecido por conta do jihadismo. Vocês estão vendo a questão das charges, das provocações. Agora acabou de ter um atentado, não sei se vocês viram. Eu acabei de abrir ali as páginas dos jornais, teve mais um atentado. A situação está estranha. Eu acho que esse ano não terminou todas as suas calamidades. E eu dizia, ano que vem vai ser maravilhoso, vai ser se Trump ganhar. Se for Biden, gente, não é que vai melhorar, vai piorar, o cenário é pior, é mais grave. E é mais grave porque armamento, tecnologia estão indo de Israel, dos Estados Unidos para Israel e para os Emirados, ou seja, eles estão fortalecendo aquilo que eu vaticinei. Vem aí o último império, que é o império do Oriente Médio. E nós conversávamos no café também, que muito além do shekel, viu, Henry? Muito além do shekel, eles vão fazer uma moeda do Oriente Médio. Desse acordo de paz vai sair uma moeda. E uma moeda e um reino do Oriente Médio forte, dos semitas, dos filhos de Abraão. Gente, olha, isso tudo eu sei, acordo de paz continua. Vocês viram lá o decreto que eu falei do Trump, o Kushner continua viajando, o Kushner continua fazendo, independente se Biden ganhar ou não ganhar. O Oriente Médio está tudo normal, tudo continua maravilhosamente bem. Aliás, essa foi a contribuição do Trump, fez isso, mudou o mundo. Eu acabei de falar, em 90 dias. Em 90 dias a Palestina está nua, desolada, destruída, abandonada. Vai ter eleição ano que vem para trocar o Abbas. E está desolada porque, olhem para lá, a ONU e o Macron, que eram os grandes apoiadores, fizeram o quê? Viraram as costas e disseram: olha, se os Estados Unidos fechou esse acordo que a gente achava impossível, faça com eles, continue com eles, nós apoiamos. A Palestina está abandonada, o Irã está sendo sufocado, vocês sabem. E esses dias eles mandaram muita arma, muito armamento para a Venezuela. E os Estados Unidos disse que ia interceptar e ia destruir o navio, se trouxesse. Quer dizer, por que armar a Venezuela? O Irã quer armar a Venezuela contra o Bolsonaro, para se proteger do Bolsonaro. Porque a Venezuela hoje não tem armamento para enfrentar o Brasil. Mas o Irã quer dar essa... O Irã e a China, né, gente? Então, assim, eu não duvido nada que Turquia e Irã vão entrar numa última grande guerra com Estados Unidos, Israel, Emirados Árabes, Arábia Saudita, uma última grande guerra. E tem que agir rápido, não pode ser uma guerra que dure, porque sangraria muito a economia, deixariam grandes marcas de um Oriente que só está crescendo e não pode ser abalado nesse momento. Inclusive, tomara que a China não entre nessa, porque se entrar também, vocês sabem. Eu imagino que o Xi Jinping não quer nem saber de guerra. Isso é tudo blefe. O negócio dele é a segunda maior economia do mundo, é o grande laboratório dos sionistas que injetaram dinheiro lá e precisam daquela mão de obra para a quarta revolução industrial. Mas aí o João me trouxe uma coisa hoje aqui no café, dizendo: Akel, mas tem um grande país sionista que pode ser o plano B dos sionistas para a mão de obra da quarta revolução industrial, que é a Índia. 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, João, porque você trouxe essa luz e, de fato, faz todo sentido.
né? Eu vi o Kushner e o Trump lá sendo recebidos naquele estádio na Índia, foi fantástico. E eles são sionistas por causa daquela briga antiga com a China. João. Ok. Como todo mundo já sabe, o mundo teve 8 impérios. O último império, o 8º império, que é os Estados Unidos, né, que hoje é uma potência mundial, mas vem as potências econômicas também. E hoje nós estamos vivendo uma potência econômica, a China. E essas potências, elas mudam de locais, né? Provavelmente a próxima potência econômica é a Índia, depois do Brasil, como tem acontecido. Nunca ficaram, né, para sempre. O único império que durou muito foi o Império Romano, que durou 476 anos, aproximadamente 500 anos as pessoas falam, mas vem mudando. Então essa quarta revolução industrial, a tecnologia moderna, essa tecnologia que vem mudando dia a dia e avançando, e através dos avanços tecnológicos, da nanotecnologia, a inteligência artificial, os países precisam de mão de obra especializada, né? Como nós estávamos falando, a Europa teve o seu potencial, hoje vão migrando desses países, e a última geração, a última potência econômica vai ser o Brasil. Quando nós tivermos o Brasil próspero, pode saber que os impérios já foram exterminados e as potências também chegarão ao fim. Ok? Obrigado, Aki. João, até quando você levantou no café, e agora a gente está registrando para todos a questão da Índia ser o plano B, numa eventual entrada da China numa guerra com o Irã, ou num novo império do Oriente Médio que exclua a China, né, que satanize a China, porque o Messias vai fazer isso mesmo, né, é o que eles fazem. Se fizerem isso, para preterir a China tinha que ser a Índia, como você bem colocou. Mas aí eu falei para ti, o Brasil também entra junto, e agora você acabou de falar. O Brasil poderia ser, de fato, essa... De repente, tudo que aconteceu na China aconteceria no Brasil em pouco tempo, em poucos anos. Essas fábricas, indústrias multinacionais viriam tudo para cá, buscando mão de obra, treinando os funcionários, né, que até vocês falaram. E isso acontece rapidamente. E teria que ser rapidamente para substituir a mão de obra da China. Vocês acreditam que é possível ter um plano B, Brasil e Índia no lugar da China? Eu acredito nessas mudanças, realmente. Nós tivemos uma mudança, uma migração dos executivos italianos que estavam nos Estados Unidos, eles migraram para a China, mais de 220 mil executivos, foi onde a China teve esse crescimento enorme, né? E com certeza precisam treinar uma nova geração, e a Índia já está preparada para essa economia emergente. E o Brasil também. Hoje o Brasil tem 135 mil jovens fora do país fazendo doutorado e PhD, e quando esse pessoal voltar, eles estão inteirados com essas novas tecnologias. Inclusive eu falo que eu tive um filho que ficou fora fazendo isso. E também existe outro fator positivo aí dos japoneses tirar as empresas que estão na China, e os americanos também tirar as empresas que estão lá. Eles tiveram um grande avanço tecnológico, e foi esse crescimento deles. Mas com a saída dessas empresas, a tecnologia com certeza migrarão para outro país. E com certeza será a Índia, depois migrarão para o Brasil. O Brasil é um grande potencial, um país muito rico. O povo é desprovido de recursos financeiros, mas o Brasil é um país muito rico e tem muitos recursos material ainda, né, não remanufaturado, mas pode fazer um grande avanço para a tecnologia moderna. Ok? Talvez não precise ser nessa ordem, né? Índia e depois Brasil. Pode ser que os dois entrem juntos, Brasil e Índia ao mesmo tempo. Mas eu queria te perguntar uma coisa que agora me veio muito boa, porque nas nossas conversas ali tem coisas que eu fico só olhando em off para não esquecer, por isso que eu puxei vocês aqui comigo para registrar.
Você falou, João, sobre a tecnologia que Israel guarda. E aí o Elmi usou uma expressão que eles querem parecer para o mundo que não são nada. Israel até hoje tem essa política, somos pequenos, se escondem, mas nós sabemos, e todas as consciências que sabem, que eles são gigantes da tecnologia, e a pergunta é, quando é que eles vão de fato assumir essa liderança global de tecnologia? Quando eles vão revelar todo o conhecimento que eles têm? O que vocês pensam sobre isso? É uma pergunta difícil de responder, né? Quando? E quando? E por quê? Uma hora eles vão se revelar, mas como você vem apregoando, né, o anticristo, não é viável ainda para eles, não é oportuno ainda para eles. E pegando um gancho no que o João disse, o Brasil ainda vai ter que ser potência para se cumprir todos os ditos, os impérios, né, já foram, agora nós estamos potência, não é isso, João? Os impérios já realizaram, foram sete impérios? 8 impérios. E quantas potências vão ser agora? 3 potências. A primeira potência começou na China. Positivo. Né? E a segunda nós calculando na Índia. A terceira no Brasil. Não aconteceu isso. Isso na visão industrial, entendeu? Nós estamos olhando na visão industrial. E eu acho que o Brasil, ele está se preparando para isso, porque se nós olhar para os nossos jovens que eram evangélicos e que não são mais, que não têm a mesma visão, parece que estão se preparando para isso. Um novo ciclo de crianças nascendo no Brasil, eles têm tecnologia no sangue. Você pega uma criancinha, ele pega o celular, coisa que eu talvez não consiga. Eu fiquei admirado esses dias que eu cheguei no posto, uma menininha de 2 anos, abrindo um programa no computador. Eu falei, mas como pode? Você entendeu? Então, tudo aquilo que o João vinha falando há mais de 20 anos atrás, que, né, João? Quando você começava a falar que as crianças iam ser cibernética, né? O sangue cibernético. E já são cibernéticos. As crianças de hoje são cibernéticas. Você entendeu? Estão preparados para essa evolução. Contanto que o Brasil também está se preparando para ter a internet 6G, né? Nós estamos se preparando para isso. 5G, né? Está indo para 5G, não é isso? Colocando antena em tudo quanto é lugarzinho, né? E eles estão preocupados com a irradiação, né, que pode dar câncer. Mas, falando e voltando no assunto que nós estávamos falando, eu acho que, na minha opinião, é a China, é a vez da China, né? E o Brasil vai pegando rabeira com isso e de lá, migra de lá para cá, né? O nosso território é grande, o brasileiro é grande, nós temos pessoas para isso, você entendeu? Falta preparo. É que assim, ó, tem gente comentando aqui no chat dizendo, eu não acredito isso no Brasil. Brasil não, nunca. É que vocês não estão entendendo que não é os brasileiros que vão administrar isso. Lógico que não. É esse governo novo do Oriente Médio, dos sionistas. Eles que vão chegar aqui a administrar. Porque nós mesmos não tem jeito mesmo. Manda são eles. Claro, querido. Que tinha pessoas aqui também falando que se Trump perder, você que errou e Jared Kushner não é o anticristo. Aqui não, ninguém entende o que se fala, né? Ninguém aqui está fazendo previsões de quem vai ser o anticristo. Não tem como saber. O Akel simplesmente falou que é um arquétipo de como pode ser o anticristo. É um tipo. E outra coisa, essa questão aí que você falou de por que eles ainda não liberaram essas tecnologias, né? Eu vejo assim, o Apocalipse ele terá anos de paz, certo? Mas para se ter uma paz tem que ter um tormento antes. Que aí pode se encaixar nisso aí que você está falando. Se for o Biden o vencedor, vai tudo virar um caos. Então tem que entrar com alguma coisa para falar assim, olha, nós temos essa solução. E aí que entra tudo que está oculto, toda a tecnologia que se tem oculta. Isso é certo que se tem oculto. Né? A gente tem até aquele vídeo que você fala que o mundo vai chegar a evoluir 100 anos em 10. Né? Então eu vejo que vai haver sim, talvez, um grande caos
armado mesmo, não? É tudo planejado, vejo eu, por eles, para que se imponha esse governo de falsa paz, né? É como eu falou, uma opinião, né? Claro. Não, tudo é válido, vai iluminando cada vez mais. E a Camila falou muito bem, porque eu nunca disse que o Jared Kushner é o anticristo. Aliás, eu nem uso essa expressão que é de escatologia cristã, eu uso o Messias de Israel. E nesse arquétipo, muito bem falado pela Camila, é o seguinte: eu falei aqui para eles agora, eu virei para eles e falei, olha, eu não conheço, para mim ele é o maior de todos os tempos, não conheço ninguém na história que tenha tantas características precisas para Messias de Israel como Kushner. Pode aparecer um melhor ainda, mas até aqui nunca vi igual. Para fazer os acordos que ele faz, sendo um consultor sênior com 39 anos, o cara que faz o acordo com os países árabes que ninguém fez desde Abraham Lincoln, dá licença, né? Todo mundo dizia que aquilo era utopia, nem o Macron, que é presidente eleito da França, fez, nem o Papa da maior instituição fez. Aí um empresário bilionário de 39 anos, genro de um presidente. Você acha o quê? Por que você acha que o Benjamin Netanyahu dormia na cama dele desde criança? Porque esses caras são preparados desde sempre. Por que você acha que o pai dele era o maior doador da causa judaica americana? E por que a Ivanka se converteu ao judaísmo sendo presbiteriana ao invés de ser o contrário? A mulher mudando para convencer um homem? Eu conheço um homem que muda para convencer uma mulher. É um pouco difícil, pode acontecer, claro. Outra coisa, o Trump se afastou da presbiteriana, né, como maçom. Presbiteriana é uma denominação das mais maçônicas possível, e se aproximou do judaísmo sionista maçônico, através da influência de quem? Do genro. Que genro é esse? Que orienta o sogro, a esposa, que é ouvido pelo primeiro-ministro de Israel? Não tem sentido. Se ele é um conselheiro sênior, como pode ter sido ele? Aliás, lembra do Steve Bannon, estrategista de campanha do Trump, para o Trump ganhar em 2016? Lembra daquele general? Tá vindo o nome dele, é com F. Ah, já vem o nome dele. Lembra? Me ajuda aí, o nome do general. Olha, tinha Flink. Não me lembro. 10 pessoas aproximadamente próximas de Trump que fizeram Trump se eleger em 2016, que foram presas ou afastadas ou mudaram de país ou demitidas. E todas essas escreveram livros contra o Trump. Ou bastidores, para poder ganhar algum dinheiro. Enfim, trabalhou lá, todo mundo que sai lá é mania. E nesses livros todos disseram: o Kushner é o segundo homem mais poderoso da América. Está nos livros deles. Mas como pode um genro com 39 anos ser o segundo homem mais poderoso da América? Não faz sentido. Faz sentido o Bolsonaro chamar o filho dele, o outro filho, e colocar um carguinho aqui, um carguinho lá. O Biden colocar o Hunter para trabalhar numa empresa na Ucrânia, sem experiência, para ganhar $50 mil por mês. Faz sentido. Pai dando cargo para o filho é a história normal desde Adão e Eva. Mas o que não faz sentido? Um genro novato, inexperiente, fazer um acordo de paz histórico e ninguém percebeu que ele mudou o mundo com esse acordo. O mundo mudou. Olha o que está acontecendo. Aviões passam sobre Arábia, Israel, Catar, pelo amor de Deus. Através de uma palavra, né? Através de um acordo. Não faz sentido. Esse homem não é qualquer coisa. Então é baseado nessas coerências, e ainda mais sobrevivente de avós, neto de avós que sobreviveram do Holocausto. Pô, começa a pensar um pouco. Aí eu fui assistir a história dele, ele tem a mesma biografia que o Trump, porque o pai do Trump, que é o Fred, era doador igual o Charles Kushner, pai do Kushner, os dois maiores amigos e doadores da causa judaica, das associações e instituições judaicas dos Estados Unidos. Está vendo que a ligação até do casamento com a filha veio de lá?
Você entendeu? Aí você pega o Salmo 45, o que é que você vê? Então pode não ser? Pode não ser, eu sempre disse que pode não ser. Mas tem tudo para ser. E eu vou dizer de novo, o Trump fez um decreto que proíbe o Biden de impedir o Kushner continuar os seus trabalhos, uma vez que o acordo de paz não é partidário, não é republicano, é uma conquista elogiada pela Câmara, elogiada pelo Biden, é uma conquista dos Estados Unidos, tem nada a ver com republicanos. Então continua, esse trabalho continua, é internacional, não é nacional, independe do partido. E para encerrar a história, uma coisa tem que ficar clara: se eles sabem que ano que vem uma segunda onda de Covid, que essa vacina vai vir e não vai dar certo, porque vai ter mutação do vírus, ou que vem outro vírus, ou que vem, sei lá, outras tragédias, guerra com o Irã, coisas terríveis no mundo, o reset financeiro que está na capa da revista Time, não sei, tantas coisas terríveis que vem para o ano que vem, se eles sabem disso, é óbvio que eles querem sair de cena para quebrar os Estados Unidos, até como mostra a Lisa Simpson no episódio dos Simpsons, que já acertaram tantas coisas, não à toa, aonde os Estados Unidos quebrado, apenas quando está quebrado é que uma mulher loira, filha de um outro Simpsons, assume, quer dizer, a Lisa Simpson seria a Ivanka. Inclusive no episódio dos Simpsons mostra a Ivanka sendo presidente em 2028, tá? Não precisa ser 28, mas faz as contas. Sabe qual é, eu já falei para vocês, sabe qual é o último dia para a Palestina aceitar entrar no acordo de paz e não perder todas as suas terras? Sabe qual é o último dia? Janeiro, metade de janeiro de 2024. Ou seja, exatamente na próxima eleição americana. A Ivanka Trump e o Kushner se reduzirão a pó. Eles serão esquecidos para sempre. Se o Trump sair desse jeito terrível, o Biden ganha. Parece que eu vejo todos dizendo: e agora? O que é do Kushner? O que é da Ivanka? Acabou, errou. Até que o ano que vem uma desgraça mundial, cai a culpa toda sobre o Partido Democratas, cai a culpa toda sobre o Biden. Quando chegar 2024, o pessoal vai estar clamando por quem? Pela volta do Trump, mas o Trump não está mais agora, a Ivanka. Entendeu? E até lá o Kushner continua suas viagens, fazendo seus acordos nos bastidores e aparecendo mais do que o Biden. E fazendo coisas no mundo, em Israel, nos Emirados, no Catar, na Arábia, que o Biden não vai fazer. Daqui a pouco o Kushner não é nem mais conselheiro sênior, nem está na Casa Branca, nem é do governo, e está indo lá fechar o acordo no lugar do Biden. Como se fosse um presidente paralelo, sem ser eleito. Você está entendendo? Tamanho da magnitude disso. Isso se não acontecer o pior ano que vem e não vier um impeachment para a Câmara, porque eles são racistas e misóginos. Ou seja, morre o Biden, a Câmara assume, o governo está fracassado, o que eles vão fazer? Derrubar como derrubaram a Dilma. Aí tem eleição ano que vem. Não tem outra alternativa. Você pode até duvidar das minhas falas, óbvio, mas só pensa uma coisa: como o Trump fez campanha esse ano? Só falou loucuras e besteiras, só fez errado. Por quê? Não quer ganhar, não é para ganhar, a não ser, repito, que o jogo já está ganho há muito tempo, por interferência russa, por ajuda externa. Ou ele tem total certeza que aqueles 33%, é engraçado, né? Mas no Brasil e nos Estados Unidos, quem salva Bolsonaro e Trump é 33%. Sim. Sempre. A massa conservadora de qualquer país é 33%. É o que salva a bancada evangélica. João e Elmi, perdão. Eu chego lá no nome dele, nome diferente. Elmi e João. Camila, que falou muito bem. Eu quero vocês três agora no grande finale, antes dessa partida aqui, que o Biden vai chegar daqui a pouquinho aqui. E o Trump também, já pensou? Cabelo laranja aqui jogando sinuca. Aliás, o melhor jogador de snooker do mundo atualmente é o Judd Trump. Mas não é parente, não.
que vocês têm assim que não pode deixar de passar sobre a eleição de amanhã? O que vocês têm, que vocês pensam assim? Vai lá, quem é o primeiro? Quem? Vai lá. Ó, isso que é bom, organicamente aqui. Então, o que eu vejo assim, as pessoas têm que entender que políticos, eles são marionetes, na maioria das vezes. Eles são atores de um jogo que quem coordena, na verdade, está nos bastidores. Eles estão ali para dar a cara a tapa. Mas na maioria das vezes, quem está dando as ordens do que acontece não aparece realmente, que são os dominadores globais, né? E igual você falou aí, o Biden pode até ganhar, e as pessoas têm que entender que isso aqui não é um sonho, gente. Ninguém está aqui fazendo previsão. Eu estou falando de novo. A gente está aqui pela coerência, pensando coisas que podem acontecer no futuro. A gente tem que fazer isso para se organizar, né? Então, não é sonho, a gente não está aqui sonhando, a gente está tratando de coerência, de ver fatos e de se preparar para o que pode vir, né? Que pode ser bonito se o Trump ganhar, pode ser um caos se for o Biden que chegar ao poder, né? Então as pessoas têm que entender isso, são atores, quem manda realmente está nos bastidores. Biden pode ganhar, mas o Jared Kushner, ele vai continuar trabalhando no acordo de paz. Ou seja ele, ou não, que não seja ele também, mas o acordo de paz ele vai existir. Porque isso sim é fato, tem que acontecer. Isso aí. E Camila, ainda que o Kushner, tudo isso que eu falei aqui, não se cumpra também, que o Kushner não continue o acordo de paz, que seja substituído por outro e que ele desapareça com a Ivanka e que a Ivanka não seja a candidata, seja na verdade o senador maçom, mormon, Ted Cruz, o próximo candidato republicano, ainda que isso aconteça, não esqueçam, o Kushner fez o que ninguém fez. E esse é o ponto. Isso não é um erro, isso é coerência. Isso é fato. Agora, eu não acredito que uma pessoa que fez o que ele fez, que é amigo do MBS, Mohammed bin Salman, que é o próximo grande acordo histórico, vai sair de cena assim. Aliás, não se esqueçam que o Trump perde amanhã, entre aspas, mas ele ainda tem 2 meses como presidente e meio, porque é só no dia 15 de janeiro a posse do próximo presidente. Ou seja, nesses 2 meses e meio ele pode fazer tanta coisa, iniciar uma guerra, um decreto, uma mudança histórica, uma morte, não sei. Tudo pode acontecer. Quem vai primeiro aqui? Elmi ou João? Bem, nós sabemos que os Estados Unidos é um país conservador e ele quer conservar sua economia, custe o que custar interesse. E sabemos também que 56% ou mais do dinheiro do mundo está no país de Israel. Então aí existe um jogo de interesse de economias, um que tem dinheiro, o outro tem interesse de conservação. E nós sabemos que esse acordo de paz aí, como a Camila falou, ele vai acontecer mesmo. E você olhando por esse ângulo aí, com certeza terá os políticos tramando esse comércio aí, e com certeza acontecerá. É a minha visão. Ganhe o Trump, mas eu acho que o outro candidato é mais forte, mas na outra eleição também a Hillary também era muito forte e perdeu. Então é imprevisível essa votação dos Estados Unidos. Vamos ver o que vai acontecer. Um dos dois, mas os acordos vai acontecer, independente de qual seja o presidente. É o meu ponto de vista. Ok? Vou passar para ti, tu tem que fazer a tua finalização. Elmi, João, Camila, olha só. Eu vaticinei que a transferência de poder dos Estados Unidos, isso que você falou agora, para Israel e os árabes juntos, será em breve, já está acontecendo na verdade. Muitas pessoas estão escrevendo no chat, não vai ser a China, os árabes vão dominar. Não, os árabes e os judeus, os filhos de Abraão, aprendam.
Não separem mais cristãos, judeus e árabes. Eles estão se unindo e eles serão um povo só. E religiosamente falando, isso dá 4,5 bilhões de pessoas. Os filhos de Abraão dominam o mundo a hora que eles quiserem. É só unir essas 3 religiões, meu amigo. Acabou. Elmi. Eu estava aqui sentado e observando as falas, dá a entender, se nós voltarmos lá para Davi, nós estamos vendo Davi lá na caverna, sabia? Se preparando para o grande momento. Parece que está ocorrendo isso. Parece que os judeus voltam dessa forma de novo. Agora são eles que estão se ocultando, são eles que estão se escondendo, mas são eles que são a força, são eles que vão manipular. São eles que vão dominar, seja Trump, seja o próximo candidato, tudo está que a Camila disse, tudo está no controle deles. Não esquecendo aquilo que você sempre apregou, que os judeus estão atrás de tudo, e não querendo estar. Não somos nós não sabemos de nada. Eles são os dominadores. Os dominadores são eles, nós não podemos se esquecer disso. Eles querem dominar a terra. Eles querem o reino de Davi. Eles querem o reino de Salomão novamente. Não somos nós que estamos procurando isso. São eles. Os da história são eles. Não é verdade? E quem sabe que Trump também não está fazendo um jogo político? Ele joga para eles. Ele trabalha. Ele trabalha para eles. Ele é um boneco. É que você acabou de falar. Ele é um menino propaganda. Né? Você acabou de falar, né, Camila? Ele foi contratado porque ele é o apresentador do aprendiz dele agora. Um bom ator, né? Um bom ator. Ótimos atores. É só ver Bolsonaro. Trump é um ator completo. E se nós... Presidente, o que ele faz? Desde o tempo do CQC. E se nós percebemos, né, dentro dos Estados Unidos, azul e vermelho, desde o começo, né? Azul e vermelho. Yankees, casaco azul. Não é? E vem isso, né? E tá agora aí. Minha opinião, Trump. Trump vai ganhar de qualquer jeito. Bom, aproveitando que você disse agora, os 3 me ajudaram muito bem. E está fazendo sucesso aqui no chat. Os homens estão querendo casar contigo aqui, ó. Esses homens não podem ver mulher, né? Meu Deus. Assim, ó. Eu amei esse comentário aqui, ó. Eu estava procurando enquanto vocês falavam. Não é mal educação, é que eu precisava realmente alguma coisa boa, né? Tem alguém sempre inteligente. Olha esse comentário da pessoa. Como é que é o nome? A pessoa que está com o nome Up Tecnologia. Ele diz assim, ó. Trump ganha no tapetão. Ou seja, na justiça, roubando, gritando, rouba. Tanto é que o Biden falou, você não vai roubar. Mas isso não quer dizer que não vai. É porque ele já está vendo que vai ser assim. E olha só a visão dessa pessoa. Bate com tudo que a gente está falando. Acontece uma reviravolta popular nos Estados Unidos, guerra civil, e Trump é assassinado. Ou seja, ele ganhou, mas ele é assassinado. Aí o que vai acontecer ano que vem? Quem assume? Como é que vai ser? Tem ideia? Que bagunça. Entendeu? Talvez este seja o momento da dificuldade, porque ele rouba, e isso vai ir aí muito. Muita gente. Muita gente. Muita gente. Se ele roubar uma eleição, vai mexer com a fúria de muita gente. Já estava assim, já estava um incêndio lá. Imagina agora. Tem ideia? Não é nada difícil que seja isso, gente. E a previsão dos Simpsons? A previsão dos Simpsons, como disse o mesmo canal aqui que você falou, ele comentou aqui depois, esse Up Tecnologia, que tem uma previsão dos Simpsons que o Trump morre, né? Vai que ele morre aí. Quem é essa pessoa? Falou muito bem. Você vê, aí alguém vai dizer assim, ele errou, ele não sabe nada. Esse comentário dele, mesmo que ele erre, é sábio. Mesmo que ele erre, porque é coerência. Está dentro da coerência. Está fazendo o que a gente está fazendo. Está fazendo o que a gente está procurando. O que os magos fizeram? Eles sabiam onde é que Jesus nasceria? Eles não sabiam, mas eles foram uma hora certa. A gente pode errar vários estábulos, mas a gente vai chegar lá. Vem aí daqui 15 minutos a final do snooker entre Biden e Trump. Os dois vão estar aqui jogando. Primeiro campeonato de snooker valendo pontos. Se você não entendeu nada do porquê disso, assista lá, Snooker e a Cabala. Vamos anunciar a filosofia. Aliás, a gente estava falando agora há pouco
sobre a filosofia do snooker, comentando o que aconteceu hoje à tarde. E isso daqui, gente, é a vida, é impressionante. Vocês viram que o primeiro jogo da final entre eu e a Lei Diana, eu estava motivado, eu precisava, né? Primeiro jogo da final, e ela também. E aí eu fui lá e venci. Aí no segundo, parece que ela desanimou e meio que entregou. Pensou, tá difícil agora. E eu desanimei porque eu pensei, tá fácil agora. A Lei Diana não tá jogando contra mim como jogou com o Rocha. Com o Rocha ela foi uma gigante. Começou perdendo e virou o jogo assustadoramente. E no segundo jogo, o jogo foi horrível. Quem assistiu deve ter ficado assim, né? Só se tomar um café para aguentar ou prestar atenção na narração do El, porque foi broxante, como diz a Camila aqui agora. Foi um jogo feio, eu não acertava na... Por quê? Olha que engraçado, é a vida. A gente está falando aqui sobre desejo, intenção, motivação. Da onde vem a inspiração? O mesmo jogador, as mesmas bolas, o mesmo campo, na mesma hora, mas há uma diferença de energia, de vibração de um jogo para o outro, de minutos. A pessoa acerta tudo, daqui a pouco erra tudo, até as bolas fáceis. Olha que incrível. Da onde vem a fé, a inspiração, o desejo? Aí, no terceiro jogo, já estava 2-0. A Lei Diana começou desanimada, mas ela conseguiu me dar uma sinuca mortal. E virou o jogo assustadoramente, e aquilo deu para ela o quê? Ânimo, energia, força. E aí ela deu outra sinuca e foi, eu tentei sair daquilo e fiquei que nem uma mosca na teia e sucumbi. 2-1. Agora ela tem que ganhar 2 para ser campeã e eu só tenho que ganhar 1. Se eu ganhar a próxima, já sou. Vamos ver como é que vai ser, né? Eu queria que você falasse ao vivo, Camila, aquilo que você falou de uma luta. Quem não sabe aí, a Camila é profissional, atleta aí de taekwondo. Faixa preta. Quanto tempo? 14 anos? Terceiro dan, delta dan. E a questão é, ela me contou, e ela vai registrar para vocês agora, o quanto que isso é verdade, porque ela estava também numa luta lá para perder, quebrou a mão, e ela conseguiu um ânimo, uma esperança no finalzinho. Aí eu falei para eles, o ânimo não vem de 50 mil pessoas no estádio gritando teu nome. A torcida, o desejo, a oração. O ânimo tem que vir internamente do indivíduo. E para sair da depressão só tem um jeito. Olha só, sinuca já vira filosofia, vira cura da alma, vira tudo. É isso que eu acho lindo, por isso que as pessoas não entendem. Tem gente, você está jogando, o pessoal, agora virou jogo. O pessoal não entende que é tudo, essa consciência que está tendo café. É o universo. É o universo, é Deus, é tudo. E o detalhe, da onde vem essa inspiração? Aí o João falou. Você vê, para sair da depressão é a esperança, é a emuná. Você sabia que a palavra esperança e fé não eram palavras separadas, era uma só? Antigamente, no hebraico é emuná. Fé e esperança é uma mesma coisa no hebraico. Então, da onde vem a fé e a esperança? Da onde? Como ela vem? Então, para curar uma pessoa de depressão, tem que colocar nela esperança. Colocar não, tem que nascer de dentro dela. Ela tem que encontrar algum fio de esperança, alguma luz de esperança. Que coisa, né? Então, você vê, tudo é motivação. E talvez você que está me assistindo perdeu a motivação. Mas Deus tem uma vitória para a sua vida agora. O que eu falei com o professor Aco foi o seguinte, que eu me aventurei uma época aí em ser atleta de taekwondo, lutadora mesmo. Nunca gostei de luta mesmo, propriamente dito. Mas o meu mestre na época, ele falou que eu tinha que conhecer de tudo para que se eu fosse um dia precisar disso para ser professor e tal, enfim, eu tinha que conhecer. E eu conheci bem a minha adversária, eu estudei a adversária, treinei muito, eu sabia que ela era mais forte que eu e treinei bastante para isso, treinei psicologicamente também. E entrei no tatame, estava lutando pau a pau com ela, ela fez um ponto, eu fiz um ponto. E aí no segundo round eu senti que eu ganhei um golpe na mão e que estava doendo demais, a dor não passava e isso me desestabilizou. E ela foi fazendo pontos, chegou a ficar 6-1. Saí desse segundo round, fui
o Messi começou a me dar dicas do que era para fazer, eu desnorteada de dor, virei para ele e falei assim, olha, para de falar porque eu não estou ouvindo nada, eu acho que eu quebrei minha mão. E aí ele falou que se eu queria que tirasse a luva, eu falei, não, se tirar eu não volto para a luta. Ele falou, você quer voltar? Eu falei assim, vou terminar o que eu já comecei. E nisso voltei para o terceiro round, ela deu uma finta, fez uma finta de novo, na hora que ela fintou a terceira vez, eu girei um chute que a gente chama de mondolho e acertou a cabeça. O chute giratório no taekwondo, ele vale 4 pontos quando é na cabeça. E aí foi 6-5 a luta, então eu vi que eu tinha chances de ganhar ainda. Se eu fizesse um outro chute na cabeça dela, eu ganharia, eu passaria e ganharia. Então, no terceiro round, na metade do terceiro round, eu fui para cima. Só que aí ela já começou a ficar na defensiva e foi se esquivando. Então, aí eu falei com ele que em várias situações da vida da gente, o snooker aqui foi uma dessa. E outra coisa que eu falei que eu tinha uma outra situação, a minha mãe, ela tinha câncer, ela era muito motivada a viver. Quando ela descobriu o câncer, era nível 4 já. E aí, passou 4 anos vivendo com essa doença. Quando ela descobriu que teria que tirar a laringe, aí ela simplesmente se desmotivou. A motivação dela foi abaixo. Eu sei que numa semana ela ficou sabendo desse diagnóstico, ela falou assim, eu vou falar com Deus que eu prefiro morrer. Ela desejou tanto isso que na outra semana a gente estava, infelizmente, enterrando a minha mãe. Felizmente pra gente, né? E é isso, duas situações que dá para ver como que a nossa motivação interfere na nossa vida. Aqui eu dei 2 situações, foi uma positiva, né? Eu não venci a luta, mas eu cheguei perto. Como que a gente se motivar modifica muito o resultado do que pode acontecer. Pois é, e isso foi provado aqui, porque eu senti, acho que todos que entendem um pouquinho do snooker, que não tinha mais jeito para a Leidaiana. Mas de repente, aquilo, veio o ânimo de novo. Mas como nós fomos tomar um café, aí teve o programa. A essas alturas ela já deve ter esfriado, não? Acho que não. Acho que não. Vai se preparar. Vamos ver agora. Daqui uns minutinhos, aguarda aí uma nova live. Espero que vocês tenham gostado. Vocês que estão nos Estados Unidos, espero que vocês não votem nem Trump nem Biden, vocês que são ex, né? Que vocês se abstenham. Aliás, nos Estados Unidos não precisa nem votar, nem pagar multa, que nem a gente aqui, né? Muito bem. Só mais uma. Claro. Lembrando, gente, que assim como teve o G, 2G, 3G, 4G, 5G na internet, tudo no mundo evolui. As guerras também evoluem. A gente já está em período de guerras. Guerra de 5ª geração. A gente vive uma guerra, assim como teve a Guerra Fria lá nos anos 80, a gente está vivendo uma guerra silenciosa. Já existe essa guerra. Não estou falando que não vai existir uma guerra com bombas, né, com militares e tudo mais. Mas fiquem despertos nesse sentido que a guerra ela já existe, né? Gente, esse campeonato muita gente não participou. Gente assim de peso. Tem uns 5 nomes aí que poderiam estar jogando. Mas campeonatos não faltarão. Quanto que vai ter cada campeonato? Campeonatos vão existir toda vez que tiver escola. A gente aproveita o final de semana da escola e faz um campeonato. É uma forma da gente estar junto, né? Mais um motivo para estar junto e feliz. João não vai mais embora, vai morar aqui, Camila vai morar aqui. O Elbe já mora em Palhoça. Não tem que mudar. Não tem que mudar. Só tem que se aproximar mais aqui, né? Boa noite. Foi bom? Acho que todo mundo contribuiu bem e tudo foi bom. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi simples, é claro. Mas acho que deu para dar uma luz assim, para não ficar nessa de Trump e Biden. Terminando aqui.